Se você é uma mulher que vive duvidando da sua capacidade, que sempre que aparece uma demanda para você realizar, o primeiro pensamento é: eu não vou dar conta, eu não sou boa o suficiente. Ou se você, após ter um sucesso, após obter determinado resultado, não consegue entender por que aquele resultado, por que aquela conquista aconteceu com você, fica nesse vídeo que hoje nós vamos bater um papo sobre a síndrome da impostora. Como combater a síndrome da impostora e ficar confortável com as conquistas e conquistar mais. Como sempre aqui no canal, nós não trazemos só os problemas, trazemos também as soluções. Então, se você gosta desse conteúdo vida real de maneira prática, já ative as notificações, deixe o like e se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome da impostora. Muitas mulheres passam por essa dúvida acerca do próprio sucesso. Aquela ideia de que eu conquistei algo, mas eu não sei por quê. Eu conquistei algo que não foi por mérito meu. E o problema dessa síndrome está na falta de autoconfiança, de nos enxergarmos como pessoas capazes, o que acaba afetando o nosso sucesso. Mesmo que você tenha algumas conquistas, você duvidar do seu potencial te impede de ter outras conquistas. Então é muito importante vencer essa síndrome. Hoje nós vamos trazer 7 práticas para te ajudar a acabar a combater a síndrome da impostora. Primeiro, reconheça e nomeie. Entenda o que está acontecendo com você, qual o processo que você está vivendo. Muitas vezes nós não combatemos determinada coisa porque nós não sabemos o que é. Nós não nomeamos aquilo que é. A gente precisa dar nome certo para as coisas. Então, se você está passando por esse processo de dúvida, entenda que você está passando pela síndrome da impostora e que você precisa combater isso. Então, o primeiro ponto é sempre o reconhecimento. Isso vale para qualquer coisa na nossa vida que nós estamos vivendo. Entender e reconhecer o porquê nós não estamos avançando é o primeiro passo para aprendermos a lidar com aquilo. Até mesmo porque a partir do momento que você reconhece, você nomeia, você consegue ir atrás das ferramentas para vencer aquela questão. Segundo, reconhecido que o que você está vivendo, que você está passando por essa síndrome, faça um diário de conquistas. Não precisa necessariamente escrever, embora escrever seja um excelente exercício. Eu trabalho muito com esse exercício com as minhas alunas da mentoria, mas você, no final do dia, analisar aquilo que você conquistou, quais foram as suas vitórias do dia, que podem ser no campo pessoal ou no campo profissional, e nomeá-las para você e colocar você como a protagonista daquelas vitórias. Eu vou te dar um exemplo muito simples no campo da maternidade. Então, num dia que você conseguiu controlar bem o seu ímpeto, a sua reatividade, que você foi mais amorosa, mais presente, mais carinhosa, e se essa é uma dificuldade que você tem, no fim do dia que você conseguiu vencê-la, traga esse conforto para você. Nomeie essa vitória para você. Diga claramente na sua cabeça: hoje eu consegui vencer a minha ira, vencer a minha reatividade. Isso, pega esse exemplo e aplica para todas as áreas da sua vida. Entender que você é capaz de conquistar, que é capaz de vencer vícios e hábitos ruins, é um exercício fundamental para você vencer a síndrome da impostora. Separe fatos de sentimento. Como é que você vai fazer esse exercício? Você vai analisar de maneira realista o seu dia a dia, a sua vida e separar quais são os fatos e quais são os sentimentos. Atenção na realidade. Atestam que eu sou uma fraude, porque a impostora, ela acredita que ela é uma fraude, que ela não conseguiu fazer aquilo porque ela tem méritos, mas por qualquer outro motivo aleatório. Então, quais fatos atestam para isso? Alguma coisa na realidade que mostre que essa conquista foi fruto do acaso, foi fruto de terceiros? Não há. Então, eu vou começar a trabalhar o meu sentimento. Por que eu me sinto assim diante de uma conquista? Pode ser por uma bagagem da infância, pode ser por uma bagagem pessoal, pode ser por uma necessidade de aprovação dos outros ou
por uma necessidade de se encaixar em determinado modelo. Muitas vezes nós escutamos muito um assunto na internet e nós começamos a pegar aquela ideia para si própria. Então, você quer viver aquela situação ou você quer encaixar alguma coisa que você sentiu dentro daquela situação para você se sentir pertencente ao grupo também. E tem um outro ponto nessa questão, que às vezes nós queremos nos sentirmos mais conquistadoras, maiores, mais, sabe? Aumentamos a nossa conquista falando que nós vencemos coisas que nós sequer estávamos passando. Então é muito importante fazer essa análise, tanto a análise factual quanto a análise sentimental, mas elas precisam ser feitas de maneira separada. Quarto, aceite elogios de verdade. Nós temos o hábito, péssimo hábito, de aceitarmos um elogio com ressalvas. Então, quando alguém elogia sua roupa, você sempre faz aquele comentário: comprei num brechó, paguei baratinho, foi uma promoção, ou então, quando foi uma peça mais cara, esse aqui foi um mimo que eu me dei. Então, nós estamos o tempo todo justificando. Quando alguém elogiar o seu físico, a sua roupa, o seu comportamento, o seu trabalho, simplesmente agradeça. Muito obrigada. Nós temos que nos habituarmos a dizer muito obrigada e ponto. Quinta prática, ressignificar erros e falhas. Todo mundo vai errar, mas o fato de nós errarmos não significa que nós somos uma fraude. Nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, é parte do jogo o erro. O erro faz parte desse jogo de desenvolvimento. Só não erra quem não faz. E aqui, como nós somos mulheres fazedoras, nós vamos errar. Mas nós precisamos olhar para os nossos erros de uma outra maneira. Primeiro, reconhecer. Errei, falhei, tive a pior atitude naquela situação. Segundo, e aí entra o ressignificar. Como eu posso usar esse erro para avançar? O que eu posso aprender com esse erro que vai fazer com que eu possa crescer? Então, o erro, ele precisa ser reconhecido, mas ele precisa ser usado para nós avançarmos, certo? Sexto, busque pessoas com experiências parecidas com as suas. Não há ninguém no mundo que viveu uma experiência, vive uma vida igual à sua. O que eu falo muito nas minhas redes, é sempre para nós buscarmos pessoas que têm um estilo de vida parecido ou próximo ao nosso, que nós possamos nós possamos nos inspirar naquele estilo e olhar para aquela pessoa como alguém que nos faça querer mais. Aqui não é aquela comparação, porque quando nós nos comparamos, nós esquecemos de onde o outro partiu. E aquilo faz com que nós nos frustremos muito. Agora, quando nós olhamos para pessoas próximas à nossa realidade ou que possuíam histórias próximas à que nós estamos vivendo, isso facilita o nosso processo de desenvolvimento. Por fim, lembre-se do bom o suficiente. Nós não precisamos entregar performance, entregar o extraordinário o tempo todo. Ninguém consegue viver em alta produção. A nós cabe um trabalho bem feito, bem lapidado, cada vez mais melhorado. A nós cabe um desenvolvimento pessoal cada vez melhor, sermos melhores mães, melhores esposas, melhores pessoas, melhores amigas, melhores filhas. Mas nós precisamos nos afastar da ideia de perfeição. A perfeição, ela é paralisadora. Além disso, se você busca a perfeição e não alcança, você vai se frustrar o tempo todo. E aí vai acentuar essa questão da fraude da impostora. Porque se você está mirando algo que é praticamente inatingível, você não vai alcançar. Isso vai te sabotar. Então, afaste de você essa ideia de perfeição e encampe a ideia do bom o suficiente. Dentro de todas as informações que eu tinha, dentro de todas as ferramentas que eu tinha, eu exerci o melhor trabalho possível. Além disso, eu entreguei aquilo que se esperava de mim. Nós precisamos ficar satisfeitas quando nós entregamos aquilo que é esperado. Obviamente, a nossa ideia tem que ser sempre a melhoria, mas nós precisamos entender que melhoria não é perfeição. Sempre existirão pontos para serem lapidados, e quando nós colocamos a ideia de pontos perfeitos, nós nos frustramos.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude a olhar para suas conquistas de uma outra forma, que você se acolha um pouco mais e reconheça a mulher de valor que você é e que esse reconhecimento te ajude nas suas próximas conquistas. E se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.